Então essa é a quinta aula, o sexto encontro. O nome desse nosso curso é Uma Jornada Rumo à Maturidade Espiritual. E hoje a gente vai falar sobre os três tipos de pessoas que a Bíblia diz que existem na Terra e o papel do Espírito Santo em duas pessoas específicas, que você vai certamente se identificar com uma ou com outra. Antes da gente entrar na aula de hoje, fazer um overview bem rapidamente daquilo que a gente viu, de uma maneira bem resumida. Nós falamos que no momento da tua salvação você se transformou em filho de Deus, você foi adotado na família de Deus. Eu vou precisar, filha, do flip chart. Você não pega lá, Renatão, para mim? E uma caneta que escreva? Porque aquelas canetas lá, elas estão terríveis. Então, na primeira aula nós falamos de que a tua identidade é uma identidade de filho de Deus. Mais do que falar isso na primeira aula, a gente está falando isso o ano todo. A importância de você assumir, entender a tua identidade e se posicionar como filho de Deus, que quando você se posiciona como filho de Deus, você muda o teu comportamento. Falamos também que os teus erros, as tuas falhas, os teus pecados não tocam na tua identidade. Você pode, de alguma maneira, entristecer o coração de Deus, você pode, de alguma maneira, gerar um desconforto da harmonia entre a tua vida e Deus, mas não mexe na filiação. Na filiação ninguém toca. É como os nossos filhos e as nossas filhas. Eles podem nos desobedecer, eles podem nos entristecer, mas mesmo assim a gente continua amando cada um deles e nós não abrimos, e nós não abrimos mão dos nossos filhos e das nossas filhas. É assim que Deus também trata as nossas vidas. Falamos também do primeiro e do segundo Adão. O primeiro Adão é o Adão caído, é aquele onde todos nós nos apoiamos quando a gente chega no mundo, aquele Adão que desobedeceu a Deus, aquele Adão que saiu da presença de Deus e aquele Adão que acabou tendo que se virar sozinho no mundo para poder sobreviver. Falamos do segundo Adão, que veio corrigir os erros do primeiro Adão. O segundo Adão é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio como segundo Adão, nos convidar a voltar a morar no Éden, da maneira com que Adão e Eva, eles viviam antes da queda. Depois eu falei da importância de nós trabalharmos em nossa caminhada cristã, fundamento, doutrina, base, porque são as doutrinas que vão fazer com que a gente se apoie e que o Espírito Santo encontre o apoio para que a gente possa viver da maneira com que a Bíblia diz que a gente tem que viver. Disse para você que você não consegue mudar o teu comportamento, você muda a convicção da tua filiação. A partir do momento que você se posiciona como filho, o teu comportamento ele é automaticamente transformado. Falamos também daquilo que aconteceu no nosso interior a partir do momento que pela fé nós entregamos a nossa vida para Cristo. Nós falamos que Deus trocou a nossa natureza, então nós não temos mais aquela natureza que nós tínhamos antes da cruz de Cristo, de que nós passamos a ser participante da natureza de Cristo. E isso foi necessário para que nós pudéssemos ser igual a Jesus. O propósito de Deus não é que a gente faça as coisas que Jesus fazia. O propósito de Deus na minha vida e na tua vida é que a gente seja igual a Jesus. Por isso que nós fomos mudados na nossa natureza, nós deixamos aquela natureza original e a Bíblia diz que nós começamos a participar da natureza divina. E na última aula eu falei da diferença do processo de justificação do processo de santificação. Coisas que é importante nós termos, é fundamento também. Justificação é aquilo que aconteceu com a minha vida no ato da minha confissão do nosso Senhor Jesus Cristo.
Justificação é a morte do velho homem e o nascimento de uma nova pessoa com a sua natureza transformada. Então a tua justificação, você passou a ser justo, de pecador você passou a ser santo. Isso aconteceu no seu interior de uma maneira automática quando você decidiu aceitar o convite de Cristo para ser filho de Deus. Então, a minha preocupação não é na santificação, que é o processo aonde eu vou exteriorizar aquilo que já aconteceu internamente no meu interior. O processo de santificação é um processo aonde eu vou exteriorizar aquilo que já aconteceu comigo. E como é que eu faço para que haja uma consistência no meu processo de santificação quando eu fortaleço a justificação? Se você tiver dúvida naquilo que você foi transformado a partir de Cristo, dificilmente você vai conseguir mudar algum comportamento na tua vida. Então todo o teu foco, toda a tua atenção tem que estar na convicção de que você não é mais a mesma pessoa que você era antes de Cristo, que a tua natureza foi transformada e que você hoje é um filho aceito, amado de Deus e que vive no céu, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então esse é, em uma linha geral, tudo aquilo que nós falamos nessas 4 aulas que nós ministramos depois da introdução que nós realizamos nesse curso. E hoje nós vamos falar das 3 pessoas que existem. Eu não sei se você sabia, mas existem na Terra 3 tipos de pessoas que a Bíblia nos ensina que existem. E a gente vai entender qual é o poder do Espírito Santo dentro de cada uma delas. Você já conhece esse desenho, mas eu preciso fazer de novo, porque sem ele eu não consigo exemplificar o que eu preciso exemplificar para você. A Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses de que a composição original de Adão e Eva era que ele tinha um espírito, uma alma e um corpo. Aqui está Deus, aqui está a terra. Espírito, porque Deus é o Espírito, eu só consigo me relacionar com Deus através do meu espírito. Um corpo, porque eu preciso ter um meio de locomoção nessa terra. E a gente tem uma alma, onde estão as nossas emoções, as nossas vontades e o nosso livre-arbítrio. A Bíblia diz que quando Adão e Eva, eles desobedeceram a ordem de Deus de não tocar no fruto proibido, a desobediência custou ao homem a interrupção da relação do homem com Deus. Então o homem nasceu morto espiritualmente. O espírito do homem passou a ficar inoperante, porque houve uma separação. Deus falou para Adão e Eva: você saia do Éden. Eu não compartilho aonde há desobediência, eu não compartilho aonde há pecado. E a partir daquele momento, Adão e Eva foram expulsos do Éden, passaram a viver independente de Deus, porque não tinha mais relação com Deus. Eles foram guiados basicamente através da sua alma. Quem guiava a alma de Adão e Eva após a desobediência, a vida de Adão e Eva após a desobediência era a alma e o corpo, não havia conexão com Deus. E a Bíblia diz que nós somos descendentes de Adão e Eva. Todas as pessoas que vieram depois de Adão e Eva nasceram nesse mundo separado de Deus. A única maneira de nós restabelecermos a nossa conexão com Deus é através do segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz: quando eu e quando você confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, não existe mais barreira entre a nossa vida e Deus, o nosso espírito é vivificado e eu volto novamente a ter uma conexão com Deus que eu deixei de ter por causa da herança adâmica, por causa da herança do primeiro Adão, por causa da herança do pecado. Então esse é o processo que a Bíblia diz que aconteceu com a minha vida e com a tua vida, e é nisso que a gente vai bater muito hoje, porque os 3 tipos de homem que a gente vai estudar, eles estão relacionados com o espírito, com a alma e com o corpo. A gente tem levado a reflexão da igreja assim: qual é a essência da maturidade espiritual de uma pessoa? O que está por trás de um cristão maduro? Como é que eu posso conquistar uma vida livre da tendência da carne em controlar
o meu dia a dia? Como é que eu consigo desenvolver hoje um coração igual ao de Jesus? Essa é a minha meta, essa é a tua meta, desenvolver um coração igual ao de Jesus. Como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, nós desenvolvemos um coração igual ao de Jesus, compreendendo firmemente a nossa identidade. Compreendendo firmemente na troca da natureza interna que foi realizada, onde nós aprendemos biblicamente de que nós passamos a ter a natureza divina. Então isso tem que estar muito claro. Se eu quiser ter um coração igual ao de Jesus, a primeira coisa eu tenho que ter muito clara a minha identidade. E a segunda coisa, eu preciso aprender a sacrificar a carne, a crucificar a carne. O que é a carne? Padrões de pensamentos e de comportamentos que eu ainda tenho, apesar de eu ter sido transformado numa pessoa que nunca existiu. Disse para vocês na semana passada o exemplo de quando eu jogava futebol dos 2 treinadores. Eu demorei um tempo para assimilar que o novo treinador não tinha nada a ver com o treinador antigo. E é da mesma maneira, queridos. Nós chegamos na igreja distantes de Deus, separados de Deus, tentando sobreviver sem Deus, com essa confusão de religião onde a gente é colocado, muitas vezes numa família religiosa, a gente é influenciado pela sociedade, a gente é influenciado pelos nossos amigos, pela escola, tudo isso faz parte da nossa formação. Quando a gente vai para Cristo, esses padrões de pensamento e comportamento, eles continuam existindo, porque está aqui na nossa mente, no consciente ou no subconsciente. A nossa luta nesse processo é tornar essa herança inoperante na nossa vida, no nosso caminhar espiritual. Então, 2 coisas que você precisa ter claro para que você tenha um coração igual ao de Jesus. Primeiro, ter a convicção da tua identidade. E segundo, crucificar todo dia a sua carne. A tua carne, ela quer te levar para o pecado, porque ela foi treinada pelo pecado. Quando você estava separado de Cristo, quem conduzia a tua vida não era o Espírito Santo, era a tua carne. E a tua carne, ela não tinha nenhuma obediência em relação a Deus, porque ela não tinha relação com Deus. E a carne continua hoje tentando fazer com que a nossa vida seja uma vida de desobediência de Deus. Porque foi assim que ela foi ensinada, foi assim que ela foi adestrada. E a gente vai entender como é que esse processo hoje, ele age em nossa vida. E você vai aprender hoje como é que você crucifica essa carne. Se você, em 2018, está um pouco mais confiante na tua identidade, se você está um pouco mais consciente daquilo que você se transformou depois da cruz de Cristo, ainda que isso não seja uma verdade absoluta no teu coração, ainda que você continue trabalhando nessa verdade dentro de você, lembrando que você tem uma pessoa que te ajuda, que é o Espírito Santo, que é Ele que nos convence de toda a verdade. Se você está crescendo, evoluindo nesse processo de firmar a tua identidade, você vai aprender hoje a outra parte fundamental para que você tenha maturidade e crescimento espiritual, que é crucificar a carne. Queridos, o problema na tua vida não é o diabo, o problema da tua vida é a carne. Se você souber e aprender a crucificar a tua carne, você muda radicalmente aquilo que você está vivendo. Abra a tua Bíblia, por favor, em Gálatas, capítulo 5, 16 ao 18. Digo, porém, olha o apóstolo Paulo dizendo, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, queridos, o que acontece aqui nesse processo? A Bíblia diz, andais no Espírito e não satisfazei a concupiscência da carne.
Então a carne quer te levar para um lado e o espírito quer te levar para o outro. A carne são os padrões de pensamentos e comportamentos que você trouxe para a tua nova vida. O espírito quer te levar para perto de Deus e a carne quer te levar para longe de Deus. Por que a carne quer te levar para longe de Deus? Porque foi assim que ela foi ensinada. Foi assim que ela foi adestrada pelo pecado. Porque na composição original, a pessoa, o homem, não tinha conexão com Deus. Então era a carne que guiava a pessoa. Só que você vai para Cristo, a sua natureza é transformada, o Espírito Santo veio habitar dentro de você, você conhece a Bíblia, você começa a entender quem você é, quem você se transformou. E aí a carne, ela continua num processo de desobediência. Ela continua tentando fazer com que você viva independente de Deus. A estratégia do diabo é tocar na carne, que são seus padrões de pensamentos e comportamentos, para te levar para o pecado. É esse o trabalho do diabo na minha vida e na tua vida. E eu, como vocês, nós sabemos quais são os nossos pontos vulneráveis. Eu e você, nós sabemos aquilo que nós fazemos e que nós não deveríamos mais estar fazendo. Nós sabemos aquilo que nós devemos nos meter, nós sabemos aquilo que nós não devemos nos meter. Nós não precisamos hoje estar numa igreja para saber aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus. E tudo aquilo que desagrada a Deus é produto da tua carne. E se eu não aprendo a crucificar a carne, eu continuo vivendo conforme a carne deseja que eu viva. E a carne quer que eu viva independente de Deus, em desobediência de Deus. O andar em espírito, queridos, nada mais é do que, assim como o processo de santificação, é eu exteriorizar a mudança radical que aconteceu dentro de mim. Eu me afastar das coisas que desagradam a Deus, eu não me envolver com coisas que desagradam o coração de Deus, eu alinhar o meu caminhar diário conforme aquilo que Deus estabeleceu para eu viver. Isso é um esforço humano? Não, isso é um processo que nasce, começa dentro de nós, e conforme eu aprendo sobre a minha identidade, e conforme eu vou crucificando a carne, eu vou ajustando a minha vida de acordo com o caminho, de acordo com a vontade de Deus. Para que a gente entenda como é que isso acontece, nós precisamos agora entender os 3 tipos de pessoas que existem na Terra. O primeiro tipo, vai lá em 1 Coríntios 2,14. Esse é o primeiro tipo de pessoa que a Bíblia nos ensina que existe. Diz assim, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O primeiro tipo de homem ou de pessoa que a Bíblia nos ensina que existe é o homem natural. Se você quiser grifar na tua Bíblia, grifa porque é importante. Nós vamos falar sobre o homem natural. E diz aqui o apóstolo Paulo de que ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Aí fica claro você entender quando você quer evangelizar uma pessoa e a pessoa não está entendendo aquilo que você está dizendo para ela. Você convida ela para a igreja para que ela transforme a vida dela e ela fala que igreja é bobagem, de que ela não confia nisso, que ela não confia naquilo, que ela está decepcionada com aquilo lá, porque ela não compreende as coisas espirituais, porque ela é uma pessoa natural. O que é a pessoa natural? Éramos nós antes de Cristo. O que é a pessoa natural? É a pessoa que não tem conexão com Deus, não nasceu de novo, não entregou a tua vida para Cristo. Quem continua guiando a vida dela? A alma e o corpo. Então essa é a primeira pessoa que o apóstolo Paulo nos ensina sobre a Bíblia. Na Bíblia. Primeira pessoa natural, é da maneira com que você veio ao mundo, uma pessoa natural, não conhece Cristo, não confessou Jesus, não nasceu de novo, não teve a troca da sua natureza interior. A segunda pessoa que a Bíblia diz que existe está no 15, nós lemos o 14, vamos ler o 15.
O 15 diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, o segundo tipo de pessoa que existe na terra é o espiritual. Há a pessoa natural e a pessoa espiritual. Quem é a pessoa espiritual? É aquela pessoa que entregou a vida para Cristo, que teve um novo nascimento e que voltou a ter conexão com Deus. A pessoa espiritual voltou ao projeto inicial de Deus, com o seu espírito funcionando, com a tua alma funcionando e com o teu corpo funcionando. Agora, um terceiro tipo, 1 Coríntios 3:3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Terceiro tipo de pessoas que existe, as pessoas carnais. O que são pessoas carnais? São aquelas pessoas que nasceram de novo, que tiveram o seu interior transformado, mas continua sendo guiados pela carne. A única semelhança entre a pessoa carnal e a pessoa espiritual é que elas têm o espírito, a alma e o corpo. A semelhança acaba por aí. O resto é tudo diferente. A pessoa carnal, ela não consegue fazer as coisas que agradam a Deus. Ela continua fazendo exatamente as coisas que ela fazia antes de Cristo. Ela está dentro de uma igreja, ela ora, ela jejua, ela faz voto e não consegue parar de fazer as coisas erradas. Porque quem continua controlando a vida dessa pessoa é aquela carne que foi treinada pelo pecado para viver em desobediência. Eu e você, nascidos de novo, esquece o homem natural. É só como informação para você. Você era uma pessoa natural antes de Cristo. Agora, de duas umas. Ou eu e você somos cristãos espirituais, ou nós somos cristãos carnais. E se nós somos hoje cristãos carnais, a gente tem que aprender a crucificar a carne, para que eu passe a ser um cristão espiritual. Você vai ver que nós vamos estudar que o cristão carnal, ele sofre tanto quanto o cristão natural. Ele é inseguro, ele tem medo, ele tem um senso de inutilidade, ele não tem valor. Todas aquelas características que nós estudamos aqui do primeiro Adão, o cristão carnal carrega com ele, ainda que ele esteja dentro de uma igreja. Recebe uma notícia ruim, ele fica desesperado. Esse é um cristão carnal. Salvo, transformado, regenerado, com a sua natureza transformada, e vive como uma pessoa do mundo natural ela vive. Por quê? Porque não crucifica a carne. A gente vai aprender aqui a crucificar essa bendita carne. Vamos estudar Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3, por favor. Esse é o homem natural, o homem caído, o homem que ainda se identifica com o primeiro Adão, a pessoa que não aceitou Jesus, a pessoa que não nasceu de novo, a pessoa que nós éramos antes da nossa conversão. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, que em outro tempo andastes segundo o curso desse mundo, seguindo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também são. Então, esse sou eu antes de Cristo. Andávamos segundo os desejos da carne, pensávamos conforme a vontade da carne. Uma pessoa que hoje é natural, queridos, vamos ver
o seu comportamento. Você vai começar a entender algumas pessoas que talvez você não entenda. Agora a Bíblia quer dizer, por isso que esse cara é assim. Vai em Gálatas 5, 19, 21. Volta um pouquinho em Gálatas. Uma pessoa natural, olha o comportamento, olha as coisas que elas fazem, queridos. Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne, olha quais são as obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por que não herdarão o reino de Deus? Porque eles fazem essas coisas? Não, porque eles não nasceram de novo. O que eles fazem é fruto de uma vida que ainda não foi convertida. Então esse é o comportamento de uma pessoa que nasce e vive sem a conversão, sem o novo nascimento. Essa pessoa, ela vive num estado constante de tensão. A pessoa é elétrica, a pessoa está sempre preocupada com alguma coisa. Esse é o estado emocional de uma pessoa natural, porque ela não tem conexão com Deus, ela não tem um ponto de apoio que é Deus para poder trabalhar no interior dela e acalmar o coração dela. E olha como é que isso reflete no corpo. A pessoa tem enxaqueca, a pessoa tem dor no estômago, a pessoa sofre de alergia, a pessoa tem palpitação, a pessoa tem problema respiratório. Porque ela vive num estado constante de tensão, ela é bombardeada de todos os lados nesse mundo caído, que ela não tem controle emocional das coisas. E aí a gente vai falar daquilo que a gente já ministrou sobre as doenças psicossomáticas. Do emocional vai para o corpo, e a pessoa vive adoecida. Vai fazer exame no médico, o médico fala, mas você não tem nada. Faz exame de sangue, não tem nada. Não tem nada, não acha. Porque é uma pessoa que vive num estado constante de tensão, as suas emoções estão descontroladas e isso tudo vai para o corpo. Essas são algumas características de uma pessoa natural, aquelas pessoas que não foram convertidas, que não nasceram de novo. O homem natural, todas as suas ações são governadas pela carne, dando oportunidade para o pecado. Quem conduz a vida de um homem natural é a carne, não é Deus. E normalmente, como é que são essas pessoas? Sentimento de inferioridade, insegurança, de culpa, de preocupação. São os mesmos traços que a gente aprendeu quando nós estudamos o primeiro Adão. Lembra que quando eles pecaram, que Deus foi procurar Adão e Eva, eles começaram a ter um desajuste nas suas emoções, eles ficaram com medo, eles ficaram com vergonha, eles ficaram com culpa, e não existia isso antes da queda. Foi desenvolvido por causa da desobediência. E como todos nós somos descendentes de Adão e Eva, se nós não nascemos de novo, se nós não nos convertemos, aqueles sinais que acompanhavam o primeiro Adão continuam acompanhando a nossa vida até hoje. E pela graça de Deus nós fomos convertidos e pela graça de Deus nós nascemos de novo. A segunda pessoa que nós aprendemos é a pessoa espiritual. São aquelas pessoas como nós, nos reconectamos com Deus. Então não é mais o natural, agora nós vamos falar da pessoa espiritual. Essa pessoa tem espírito, alma e corpo em funcionamento. A pessoa natural lembra que não tem o espírito ele está apagado por causa da desobediência e ele não nasceu de novo. O Espírito só vivifica numa pessoa a partir da confissão do nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem habitar dentro de nós e o nosso espírito é vivificado e eu passo a ter novamente conexão com Deus. Então,
A transformação de um homem natural para um homem espiritual acontece na sua conversão, no seu novo nascimento. E esse processo do novo nascimento foi caracterizado pelo perdão dos pecados, na aceitação da pessoa como filho de Deus e no reconhecimento que ele tem do seu valor pessoal, da sua identidade. E aí a alma que antes dominava, ela passa a sofrer uma interferência direta do Espírito Santo. Na medida que você vai desenvolvendo a tua consciência, que você vai crucificando a tua carne, o Espírito Santo começa a conduzir a tua vida. O que é o Espírito Santo conduzir a tua vida? Ele pega você para a mão? Não, você exterioriza aquilo que já foi realizado dentro de você. Você começa a viver da maneira com que a nova pessoa foi criada por Deus. Eu disse aqui a semana passada, por que nós nos entristecemos quando nós desobedecemos a Deus? Porque eu estou vivendo uma vida diferente da vida que Deus me criou. O meu eu novo, ele não está conectado com as minhas reações e com o meu comportamento, por isso que a gente se entristece. Na vida dessa pessoa espiritual, a mente dela foi renovada e a mente dela foi transformada. Então a diferença do natural para o espiritual é que o espiritual nasceu de novo, o Espírito Santo foi vivificado, essa pessoa teve seus pecados perdoados, essa pessoa foi aceita na família de Deus, essa pessoa tem absoluta convicção da sua identidade. E no seu processo, essa pessoa teve a mente dela renovada e a mente dela transformada. Qual é o resultado disso? As emoções dessa pessoa são caracterizadas por paz e não por aflição, não por preocupação, não por ansiedade. Porque ele não é mais guiado pela carne, mas agora ele é guiado pelo Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Nós aprendemos lá a característica, os comportamentos de uma pessoa natural. Agora vai em Gálatas 5:22, está em Gálatas ainda. Quais são as características? Aí você pode já olhar para a tua vida, veja qual é o fruto que ainda não foi desenvolvido, e se ainda não foi desenvolvido é porque você precisa aprender a crucificar a tua carne. Gálatas 5:22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então aí você tem claro que você pode olhar para a tua vida e olha para a minha vida. Aqui tem qual é o fruto da carne, qual é o fruto do Espírito. Se tem coisas que hoje eu faço e que reflete o fruto da carne, é porque eu continuo, ainda como convertido, sendo guiado pela carne. Ah, isso é mágica? Não, estou cansado de falar que isso é um processo, que a gente tem que lutar dia a dia e a gente vai aprender aqui nessa noite. Então, a pessoa espiritual, ela não é mais guiada pela carne, porque ela aprendeu a crucificar a carne todo dia. Ela não é mais guiada pelo pecado, ela desenvolveu a consciência de quem ela é, de que foi transformado a sua natureza. Ela não se envolve com as coisas que ela sabe que ela não deveria e não deve se envolver. Ela já fez um trabalho de renovar a mente, de transformar a mente. Ela sabe que o pecado continua existindo, mas acabou a relação dela com o pecado. Essa é a pessoa espiritual. Aí você vai falar para mim, Luciano, é um sonho viver essa pessoa. Não consigo. Eu sou um cristão que continuo com um monte de problema. Eu sei, Luciano, que eu estou vivo espiritualmente, mas os meus pensamentos continuam oscilando. Entenda, queridos, que o homem espiritual é um padrão ideal para a nossa vida. Não quer dizer que a gente tem que estar hoje exatamente nesse padrão, porque a gente está num processo. Talvez eu ainda, áreas da minha vida, eu estou vivendo na carne, você, áreas da tua vida, está vivendo na carne, mas todos nós estamos nesse processo.
Mais importante do que a perfeição é a consciência da nossa evolução. Por isso que é importante a gente olhar para trás, fazer um balanço de quem eu era, de quem eu sou hoje. Se há coisas da minha vida que 5, 6, 10 anos após a minha conversão eu continuo fazendo, você continua dando legalidade para a tua carne conduzir a tua vida. E você precisa fazer o quê? Fortalecer a tua identidade, renovar a tua mente e levar os teus pensamentos cativos a Cristo. O terceiro homem é o carnal. Aí a gente vai se identificar bem com esse terceiro cara aqui. Esse tem o espírito, tem a alma e tem o corpo, mas ele age e vive igual um homem sem Cristo vive na terra. A única semelhança que ele tem com o homem espiritual é o espírito, a alma e o corpo. A partir daí não existe mais semelhança nenhuma. Esse cristão, ao invés de ser dirigido pelo espírito, ele é dirigido pelos impulsos da carne. A sua mente está ocupada por pensamentos carnais e suas emoções estão cheias de sentimentos negativos. Vou repetir para você. Uma pessoa carnal, a sua mente está ocupada por pensamentos carnais. Quais são os pensamentos carnais? Aqueles pensamentos que te levam distante de Deus. E suas emoções estão cheias de sentimentos negativos. Mesmo essa pessoa estando livre, ela continua vivendo sobre o pecado. Porque, queridos, qual é a maior conquista que eu e você, nós tivemos a partir da nossa conversão? Sair da escravidão da carne, sair da escravidão do pecado. Eu, como novo convertido, e você, como novo convertido, você não é mais obrigado a viver segundo a carne, você não é mais obrigado a fazer ou viver no pecado. Você pode escolher, mas você está hoje em Cristo, você não está mais hoje na carne. Nós já explicamos, aprendemos sobre isso. Como é que é o corpo do homem carnal? É um corpo em mau estado. Por quê? Porque ele está vivendo de uma maneira diferente da maneira com que Deus o criou. Ele nasceu de novo, a natureza foi transformada, mas ele continua com os mesmos padrões de pensamento, os mesmos padrões de comportamento. Ele não se preocupa em crucificar a carne. A carne faz parte da vida dele e guia a vida dele conforme ela quer. E essa pessoa sofre igual um incrédulo. Se você colocar um homem carnal, nascido de novo, com outra natureza, do lado de um incrédulo, você não sabe quem é um, você não sabe quem é outro. Eles se misturam, porque são comportamentos muito distintos, porque aquele homem natural que é guiado pela carne, o homem carnal também é guiado pela carne, consequentemente, o fruto é o mesmo. Então ele sofre dor de cabeça, ele sofre de alergia, ele sofre de dor de estômago, ele tem palpitação cardíaca, porque é um homem que está sendo guiado pela carne, pelos padrões de pensamento e comportamento que ele desenvolveu antes da vida dele com Cristo. Ele vive para satisfazer seus apetites físicos e seus desejos carnais. A carne continua reinando em sua vida, por isso que ele sofre de ansiedade, por isso que ele sofre de insegurança, ele sofre de inutilidade, ele vive preocupado, ele vive com dúvidas. Queridos, foi feita uma pesquisa com 50 cristãos dentro de uma igreja. E disseram assim: quantos desses sentimentos acompanham a tua vida? Inferioridade, insegurança, inutilidade, culpa, dúvida e preocupação. 50 novos convertidos, 50 pessoas que vivem dentro da igreja, que tiveram a sua natureza transformada. 50 pessoas disseram: todas essas emoções acompanham a minha vida. Vejam, queridos, 50 filhos de Deus que vivem como um homem natural vive. Todos elas, eu vivo
com o sentimento de que eu não tenho valor, de que sempre é o outro que tem valor. Eu vivo com um sentimento de insegurança, não sei o que vai acontecer amanhã, estou desesperado, perco a fome, eu acho que o mundo vai acabar, eu não tenho utilidade, eu sou inútil, eu não consigo mudar minha vida, não consigo mudar a minha situação, ou eu me sinto culpa pelos meus erros, pelos meus fracassos, pelas minhas escolhas, eu tenho dúvida na minha salvação, se eu estou salvo, negócio de igreja, negócio de Bíblia, negócio de pastor, negócio de padre, eu vivo preocupado. 50 dos 50 consultados disseram que eles têm as 6 reações. Filhos de Deus. Por que isso, querido? Identidade. São guiados pelos seus comportamentos. Pessoas que estão com Deus, mas são guiados pelos seus comportamentos. E se eu fizer a mesma pergunta aqui nessa noite para vocês, queridos, o que a gente vai dizer? Você vive com esse sentimento de inferioridade, de insegurança, de inutilidade, de culpa, de dúvida, de preocupação? Aí é um sinal que a gente não é hoje ainda um cristão espiritual, ainda é hoje um cristão carnal. Por isso que você sofre hoje, como essas pessoas do mundo sofrem. Por isso que o diabo vai chegar para você e falar assim, cara, por que você vai na igreja? Olha o teu vizinho, você sofre porque o cara sofre, o cara fica bebendo, o cara vai em festa, o cara faz tudo. Por que você vai na igreja domingo ou vai na terça-feira à noite perder seu tempo lá para quê? Ele vai pegar esse teu comportamento que é manipulado pela carne para gerar dúvida no quê? Na sua identidade. E aí você vai falar, quer saber? Vou largar esse negócio de igreja. De fato, não mudo meu comportamento, não mudo meu casamento, é sempre a minha preocupação, esse sentimento de inferioridade, de culpa, eu não aguento mais essa vida. Porque a tua vida está sendo guiada pela carne. Você ainda não aprendeu a crucificar a carne. Você ainda não está exteriorizando a pessoa que você é e já é no seu interior. Quer ver? Vamos ver na Bíblia isso, queridos. Se você hoje, presta atenção aqui, se você tem hoje um sentimento de inferioridade, você sabe o que a Bíblia diz sobre você? Aí a gente começa a gerar as nossas crises de reflexão. Porque a gente quer mudar a nossa vida e a gente não conhece aquilo que a palavra diz sobre nós. E aí a gente vive uma vida eterna de oração sem saber fundamento, sem saber doutrina. E aí eu não consigo afastar da minha vida esse sentimento de inferioridade. Abre a Bíblia, por favor, em Efésios, vai para frente. Capítulo 2, versículo 6. 2:6. Então, se você se sente inferior hoje, eu vou perguntar para você, você se sente inferior ao que e a quem? Porque segundo a Bíblia, em Efésios 2:6, diz assim, e nos ressuscitou juntamente com ele. Quem nos ressuscitou? Jesus Cristo de Nazaré. Quando? Quando ele ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ora, se eu hoje estou vivendo nas regiões celestiais com Cristo Jesus, queridos, você é inferior ao quê? Ou você é inferior a quem? Problema de identidade. E é por isso que você tem esse sentimento de inferioridade. Porque você ainda não exteriorizou a pessoa que você já é interiormente. E você não tem, e vai aprender hoje, a crucificar a tua carne. Se você está inseguro com alguma coisa na tua vida, eu pergunto para você, você está inseguro em relação ao quê? Vai em Hebreus 13:5. Diz assim, se você está inseguro com alguma coisa, Hebreus 13:5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que vos tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Está inseguro com o quê, querido? Se Deus está dizendo que ele não te deixa e que ele não te desampara. Se você se sente hoje desamparado, abandonado, é porque você está sendo guiado pela carne. Você não crucificou a carne. Percebe, queridos, que há um contraste entre aquilo que a gente vive com aquilo que Deus diz sobre nós. Se você está com dúvida em relação a alguma coisa na tua vida,
Se você precisa de sabedoria, vai em Tiago 1:5. Diz assim, se você tem falta de sabedoria, olha o que Tiago diz para você. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e será dada. Você está precisando resolver alguma coisa na tua vida, queridos? O que você tem que fazer? Pedir sabedoria para Deus. Não fazer com que essas tuas dúvidas paralisem a tua vida. Se essas dúvidas estão paralisando a tua vida, porque você é um cristão carnal, um cristão que ainda sendo conduzido, está conduzido pela carne. Agora, por que existe então, queridos, cristãos que vivem muito aquém daquilo que a Bíblia diz que nós devemos viver? Duas coisas. Primeira coisa, problema no sistema de fé. Tenho ainda dúvida, por mais que eu tenha ouvido, não tenho a convicção de que eu sou filho de Deus. A segunda coisa, que você tem um inimigo ativo, de que quer a todo instante te convencer de que você não mudou nada, de que você é exatamente a mesma pessoa que existia antes de Cristo. E esse camarada, ele quer te prender nesse padrão de pensamento e comportamento que ele conduzia a tua vida. Ele vai dizer que você não consegue, que você não pode, de que essa área da tua vida que você sabe que você tem lutado, ela é mais forte do que você, para que te convença de que de fato você não consegue mudar. E aí ele vai te prender como um cristão carnal, e você vai sofrer como uma pessoa natural sofre no mundo hoje. Sabe, queridos, nada acontece no mundo natural sem antes acontecer no mundo espiritual. E muitas vezes a gente despreza o mundo espiritual. Por mais que eu esteja dizendo insistentemente para você não espiritualizar muitas coisas, eu não estou dizendo para você desconsiderar o mundo espiritual, porque existe um inimigo ativo que quer te levar a acreditar numa mentira de que não aconteceu nada com a tua vida a partir de Cristo. E a Bíblia diz que a gente tem que vigiar. E a Bíblia diz que a gente tem que levar os nossos pensamentos cativos a Cristo. Então é por isso que talvez muito daquilo a gente está vivendo, a gente consegue entender. A gente não tem o nosso fortalecimento da nossa identidade e a gente não tem controlado a nossa mente. E a gente é vítima em defesa de um cara que quer nos convencer de que a gente é ainda uma pessoa natural. Esse negócio de céu, salvação, que você está nas regiões celestiais em Cristo Jesus, eu acho, e aí a gente vai caindo nessa lorota, nesse problema. Então nós vimos até aqui, queridos, que quem guia a tua vida, ou é o Espírito, que é a pessoa que você se transformou dentro de você, ou é a carne. Carne são os nossos padrões de pensamento e os nossos padrões de comportamento. E o Espírito é a tua nova natureza, aquilo que você foi transformado dentro do seu interior. E o seu comportamento prova ou mostra ou indica quem tem guiado a tua vida. Se é a tua nova natureza ou se são os padrões de pensamento e comportamento que você tinha antes. Abre a tua Bíblia em João 15:5, por favor. Como é que a gente consegue começar a entender o processo de crucificação da carne, queridos? Diz assim, Jesus dizendo: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. A parte de Cristo, queridos, nós não conseguimos fazer nada. Se você já está identificando que áreas da tua vida ainda é guiada pela carne, é só Jesus. Você estando enxertado na videira, é só Jesus Cristo que vai te ajudar nesse processo.
Por isso que é fundamental a gente saber que Jesus é a palavra é o verbo é a Bíblia. Se você não mergulhar nesse negócio aqui, se você não entender fundamentos, se você não entender doutrina, você não está em Cristo e você vai ter dificuldade em crucificar a carne e ter uma vida cristã espiritual. Então, o homem que é guiado pelo Espírito tem a convicção da sua identidade e a certeza de que ele morreu para o pecado. O pecado não controla mais a vida dele. Agora, queridos, tem mágica nesse processo? Meu caso, 38 anos vivendo longe de Cristo. Estou com calor, gente. Aumenta o ar para mim, por favor. Está cozinhando o galo, pastor. Tem mágica nisso, queridos? Não. É um processo diário. É todo dia, querido. É terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo. Todo dia eu preciso crucificar a carne. E nós sabemos o que é carne. Tenho certeza, se fizer um exame aí, você vai saber, isso aqui é carne, isso aqui é carne, porque nós sabemos que desagrada a Deus e nos entristece. E a gente vai aprender mais profundamente sobre esses dois pontos em 2 aulas específicas. Como é que eu crucifico a carne, queridos? Renovando a mente. Como é que eu renovo a mente? É fazendo aquilo que vocês estão fazendo. Vindo à casa de Deus, aprendendo sobre a tua vida, fortalecendo doutrina, fundamentos. E a segunda coisa é levar o pensamento cativo a Cristo. Lembra que toda a nossa batalha está na mente. Tudo aquilo que a gente faz começa num pensamento. E se você não leva esse pensamento cativo a Cristo, esse pensamento vai mexer com as tuas emoções e vai mexer com o teu comportamento. Então você tem 3 desafios na tua vida: fortalecer a tua identidade, renovar a tua mente e crucificar. Você tem 3 principais ações na tua vida: fortalecer a tua identidade, renovar a tua mente e levar pensamento cativo a Cristo. Quando vier um pensamento que te traz insegurança, medo, desvalorização, esse pensamento não vem de Deus, você não retém ele, você automaticamente diz: Senhor Jesus, esse pensamento é do Senhor, eu não aceito isso para a minha vida. Você repete continuamente esse fato, essa ação, você está crucificando a carne. Daqui a pouco esse negócio não encontra mais espaço para vir na tua cabeça e instalar na tua mente. Então, aquilo que eu falei para você, o andar no Espírito significa que você é livre para viver uma vida moral e responsável, algo que era impossível antes de Cristo. Antes de Cristo, eu e você, nós éramos prisioneiros da carne. Hoje você é livre para tomar decisões e fazer escolhas que vão te levar a uma vida de paz. Agora, queridos, andar no Espírito não é uma vida de legalismo. Obedecer um conjunto de regras. Você faz isso ou você não faz isso? Você não bebe, você não fuma, isso é legalismo. Nós não conseguimos fazer isso através do nosso esforço. Isso tudo é produto de uma vida de uma pessoa espiritual. Isso tudo é comportamento. Não é você pegar uma pessoa e falar: você é carnal, você está fazendo isso, está errado. Não vai resolver nada na vida da pessoa. O que você precisa fazer é levar o entendimento de quem é a pessoa, aquilo que aconteceu com ela após a conversão dela, e ensiná-la a crucificar a carne, renovando a mente e levando o pensamento cativo a Cristo, fortalecendo a sua identidade. Porque cristão é especialista nisso, né, querido? O que você pode fazer e o que você não pode fazer. Você não pode beber, não pode fumar, você não pode ver isso aqui no filme, você não pode ouvir essas músicas, você não pode frequentar tal lugar, você tem que estar na igreja, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar. Nós somos craques em querer estabelecer regra para a vida das pessoas. Vai dar certo isso? Não, isso tudo é comportamento. O que eu e você precisamos fazer é ensinar a pessoa sobre quem ela se transformou depois de Cristo e ajudá-la nesse processo de crucificar a carne. Nós já sabemos que isso não funciona.
Se você está sendo peso na vida de uma pessoa hoje, querendo que ela seja alguém que ela não sabe que ela é, está perdendo seu tempo, você está colocando um peso na vida dela. Está fazendo coisa errada. O que ela precisa é de ajuda, não é de julgamento. Abre em Gálatas 5,18. Volta para Gálatas, por favor. Então, eu devo ficar estabelecendo regra para as pessoas, querido. Eu tenho que criar lei para as pessoas. Olha o que está dizendo aqui. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. O que você tem que dizer para a pessoa? Que não, que ela está fazendo de errado, que isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso é lei. Nós vivemos na graça, no favor imerecido. O que nós temos que fazer com essa pessoa é ensiná-la a andar no Espírito. Andar no Espírito é exteriorizar a pessoa que eu já me tornei após Cristo. Porque senão, ao invés de a gente ajudar a pessoa, nós vamos matar essa pessoa. Agora, o andar em espírito, querido, é algo que a gente vive passivamente? Não. Aí eu volto da nossa responsabilidade. Uma das maiores armadilhas na vida de um cristão, queridos, é achar que simplesmente orando as coisas vão acontecer. E não vão. O andar no Espírito, ou seja, eu exteriorizar a pessoa que eu já sou internamente, é algo ativo, que depende de mim. E depende de uma ação todos os dias. Então entenda que você precisa fazer a tua parte, você já tem os mecanismos, você já tem os fundamentos, você já sabe aquilo que aconteceu com a tua vida depois de Cristo, você sabe que você precisa renovar a tua mente, levar os pensamentos cativos a Cristo, fortalecer a tua identidade, então isso é a tua parte. A parte de Deus foi trocar a tua natureza, desfazer o teu corpo que era controlado e escravo do pecado. Essa é a parte que Deus tinha que fazer e Ele já fez. Trocou a tua natureza. Agora, qual que é a tua responsabilidade? Tornar a carne inoperante na tua vida. E quem tem que fazer isso? Eu e você. Porque senão a gente vai continuar vivendo uma vida como um homem natural. Com as emoções desajustadas e com problema no nosso corpo físico por causa de doenças psicossomáticas. A gente vai continuar em psiquiatra, em psicólogo, tomando remédio. Igual uma pessoa que não tem Cristo. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. E outra coisa, queridos, andar no Espírito não é correr no Espírito. Outra coisa, não adianta você ficar na igreja 24 horas por dia. É um processo, queridos, que acontece naturalmente na nossa vida. E também não é sentar no Espírito, é não fazer nada. É andar, queridos, é passo. É um passo de cada vez, é um processo que a gente vai fazendo, a gente vai desenvolvendo. Não adianta você ficar na igreja querendo assumir responsabilidade para fazer um monte de coisa, não vai resolver nada. Você vai ficar ocupado, você vai cansar e você não vai ser um cristão espiritual. É isso que nós temos que entender, que o processo de andar no Espírito, a palavra diz que é um processo, é andar, não é correr. Ainda que você esteja no primeiro amor, que você queira fazer um monte de coisa, você vai ver que lá na frente você vai desanimar. Porque as coisas não vão acontecer como você quer que aconteça. Porque você não está preparado para viver aquilo que você quer viver. Porque você está num processo de aprender a andar no Espírito, crucificando todos os dias a tua carne, exteriorizando aquilo que você já é no teu interior. E isso demora o quê, queridos? Tempo. A passagem que eu gosto muito, que eu já falei para vocês, vai em Mateus 11, 28 e 30. Mateus 11, 28 e 30. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo, querido? É aquele troço que vai na cabeça do boi. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma,
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus está dizendo aqui, queridos? Que a gente tem que andar ao lado de Jesus. É tomar o jugo de Jesus e andar do lado dele e andar na velocidade dele. É aprender dele, é aprender com ele, no passo dele. Por isso não adianta você querer correr na igreja para querer ter uma vida de cristão espiritual a partir de amanhã, porque isso não vai acontecer. O que eu quero nessa noite é despertar a consciência dos homens que existem, para que a gente possa avaliar em que estágio a gente está, o quanto a gente já evoluiu, o que a gente tem que fazer para tentar continuar esse processo de santificação, de aprender a andar no Espírito. Queridos, a parte de Cristo nós não podemos fazer nada. Tem que estar na igreja? Tem que estar na igreja. Sinto muito se você não gosta de vir na igreja. Se você quiser aprender a ser um cristão espiritual, você tem que... tem que marcar cartão na igreja? Não tem que marcar cartão na igreja. Ou estar na igreja é algo que vem a partir da consciência daquela pessoa que nós nos transformamos. Se você hoje vir para a igreja é um peso, você não tem consciência da sua identidade, de quem você se tornou a partir da cruz de Cristo. Se hoje você tem uma briga entre ficar assistindo um filme, ou fazer um passeio, ou estar na casa de Deus, você está longe ainda de ter a consciência de ser a pessoa que você foi transformado a partir da cruz de Cristo. Por isso que a Bíblia diz, buscai em primeiro lugar as coisas do céu, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o jugo de Cristo, queridos, é suave, é leve. E quando ele fala em jugo, é andar com ele. Se você correr, o teu pescoço vai machucar. Se você ficar parado, ele vai te arrastar e você vai ter uma vida de sofrimento. Por isso que ele fala, meu jugo, lembra sempre que você está andando aos passos de Cristo, queridos. Você está se desenvolvendo, aprendendo através da palavra. Agora, a Bíblia diz que também a questão do andar no Espírito é também uma questão de ser guiado. Abra em Romanos 8,14, por favor. Diz assim a palavra do Senhor, queridos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? Que aqui está falando agora letra maiúscula, certo? Não estamos falando de Espírito letra minúscula, estamos falando de Espírito letra maiúscula. Aí é ser guiado pelo Espírito de Deus. Sabe o que é ser guiado pelo Espírito de Deus? Aquela vozinha lá dentro de você que fala assim, não faça isso. É aquele sentimento que você tem assim de, não devia ter feito isso. Ou, não faça. Você está a 150 na rodovia, cara, está errado isso. Você fala algo que agride uma pessoa, cara, isso é o Espírito de Deus. E por quê? Porque a Bíblia diz que nós precisamos de um pastor. O que o Luciano é? Que o Luciano é um co-pastor. O pastor da tua vida é Jesus. Eu estou aqui me esforçando para que eu não atrapalhe o teu crescimento e o teu desenvolvimento espiritual. Tenho esforçado a minha vida em aprender mais de Deus para poder passar para a igreja, mas eu não sou o teu pastor. O teu pastor é o nosso Senhor Jesus. Ele é o teu sumo pastor. É Ele que tem que guiar a tua vida. É o jugo dele que tem que estar sobre as tuas costas. Nós precisamos aprender que somos dependentes de Cristo, que é o seu pastor. Vai em Salmos 23, 2, por favor. Você sabe que ovelha, se você deixar uma ovelha sozinha, ela morre. Sabia disso? Ela come até morrer. Se você deixar uma ovelha tomar água, ela vai cair, ela vai se afogar. Por isso que tem essa analogia do pastor com ovelha. Pastor sem ovelha, ela morre. Parece a minha puduzinha lá, come até morrer, tem que ser do pastor. É a minha esposa, que não pode deixar ela comer, porque senão ela não pode o dia inteiro comendo, vai morrer. Por quê? Precisa de alguém cuidando dela. Olha o que diz aqui, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Normalmente, essa palavra, e não está errado,
está falando de que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas olha aqui, queridos, a analogia que ele faz aqui, né? O teu pastor, ele faz você deitar em pastos verdes. Sabe o que é deitar, queridos? É para de comer, senão você vai morrer. É um cuidado do pastor em relação à ovelha. Porque se ele não cuidar, a ovelha vai comer todo o pasto verdejante e vai morrer. Então é por isso que nós precisamos de um pastor, queridos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos andar no passo de Jesus. Nós precisamos fortalecer a pessoa que nós somos transformados a partir de Cristo, a partir da nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então está claro hoje que fica fácil a gente discernir se a gente está andando na carne ou se a gente está andando no Espírito. É só a gente olhar para Gálatas 5:22, olhar para Gálatas 5:19 e 21 que está na Bíblia, você vai ver quais são os frutos que você está desenvolvendo na tua vida. Esses são os parâmetros para que a gente possa saber como é que a gente está vivendo. Agora, se você identificar que você está sendo guiado pela carne, o que você deve fazer? Corrigir o caminho. Simples assim. Se afasta dos caminhos errados, confessa para Deus, pede perdão para Deus e alinha a tua vida e segue o teu rumo. Não é para você ficar, eu preguei sobre isso, ansioso, preocupado, culpado, porque tudo isso é obra do diabo para te desestabilizar. Se algo dessa palavra que eu estou ministrando para você nessa noite gerar culpa, é o diabo que está falando na tua mente. Não existe culpa na vida de um filho e na vida de uma filha. Qualquer sentimento distorcido já é uma tentativa do diabo em querer te jogar no chão. Então, queridos, você, olha, eu estou tendo aqueles 6 sentimentos lá, é carne pura. Queridos, se arrependa, peça perdão para Deus. Aprende a crucificar a carne, fortalecendo a tua identidade, renovando o pensamento, renovando a mente, levando os pensamentos para Cristo e segue a tua vida. Aí você vai dizer assim para mim, Luciano, então eu vou ter que pedir perdão para todo mundo, todo dia, porque eu erro todo dia. Aí você tem que aprender 2 coisas principais, queridos. Primeiro, o alcance da sua confissão precisa ser igual à dimensão da tua ofensa. Se você falou algo, se você agiu na carne, e entristeceu uma pessoa, o que você deve fazer, queridos? Vir aqui no púlpito e pedir perdão para a igreja? Não. Você deve pedir perdão para a pessoa e pedir perdão para Deus. Porque foram só essas 2 pessoas que foram atingidas por uma atitude tua que foi manifestada pela carne. Agora, se você tem algum pensamento imoral na tua mente, você precisa vir aqui falar para mim, não, queridos. Se você não exteriorizou esse pensamento imoral, você tem que vir falar para mim, não. Quem você agrediu? Somente a Deus. Você tem que confessar quem? Para Deus, queridos. Você precisa de alguém para você confessar? Não. É entre você e teu pai. Então, sim, nós vamos ter que pedir perdão todo dia, que é corrigir o nosso caminho quando a gente está andando para a carne. E como é que eu faço isso? Se eu agredi uma pessoa, se eu entristeci uma pessoa, se eu aborreci, é só entre você e ela e Deus. Se você desenvolver algum pensamento que você sabe que é um pensamento movido pela carne, queridos, é só entre você e Deus, peça perdão para Deus que você vai ver que isso sai como peso das suas costas. Entenda que o processo de restauração e entenda que o processo de restauração através da confissão e do perdão é um passo para o seu crescimento espiritual. Você quer crescer espiritualmente? Confessa e peça perdão. Todo dia, Maria, me perdoa, Maria. Eu pisei na bola com você de novo. Eu preciso do teu perdão. Isso é crescimento. Agora, se eu estou tentando viver um papel de uma pessoa perfeita, esquece, isso não vai funcionar. Você sabe e o mundo sabe que você não é perfeito, você está num processo de crescimento. Agora, quando eu tenho essa humildade no meu coração, quando eu reconheço o meu erro, quando eu peço perdão, eu me arrependo diante de uma pessoa, eu estou servindo de modelo de um cristão
que tem a consciência do seu momento e sabe do mal que ele causou para a pessoa. A gente influencia positivamente uma pessoa quando abertamente a gente pede perdão. Pisei na bola de novo, Maria. Desculpa, mãe, de novo, me perdoa, Maria. Eu estou me esforçando, mas esse negócio eu estou influenciando positivamente do que eu pousar de bonitinho, de perfeitinho, e não tem nada de perfeitinho e bonitinho. Você quer influenciar um incrédulo? Se você pisar na bola com ele, fala, cara, me perdoa, cara. Eu não devia fazer o que eu fiz na tua vida. É a melhor maneira de você influenciar uma pessoa, queridos. Então, para a gente fechar, o andar no Espírito é uma questão de liberdade. Você é livre para escolher. Antes você não tinha escolha, ok? Era carne, pecado, carne, pecado. Você se converteu, você morreu para o pecado, você morreu para esse mundo. Você tem agora a possibilidade de viver uma vida espiritual. Então não tem essa que eu não consigo, que eu não posso, que não dá. Isso é mentira, é outro engano, outra mentira do diabo. Agora, tem um cara que quer fazer de tudo para te convencer de que você não é livre, que você não pode viver no Espírito, que é o nosso inimigo, que ele quer continuar fazendo que você não desfrute da liberdade que você conquistou através da cruz de Cristo. Então, se você tem hoje, queridos, rotineiramente, uma voz interior que te impele a agir impulsivamente, presta atenção, se você tem rotineiramente uma voz interior que te faz agir impulsivamente, e depois essa voz te acusa, essa voz não é a voz de Deus, essa é a voz do teu inimigo, que quer que você viva de uma maneira impulsiva. Deu, levou. A hora que você deu, ele vem te acusar. Carne. Ele vai falar, você não muda, você é a mesma pessoa. E se você não está atento com essa armadilha, ele acaba te convencendo de que tudo aquilo que você tem ouvido não passa da história da carochinha. Quanto mais você caminhar aos passos de Jesus, com o jugo de Jesus, mais sensibilidade você vai desenvolver para discernir a voz do Espírito e a voz do teu inimigo. Esse é um processo de crescimento. Tudo bem? Então, para a gente fechar, nosso alvo é atingir a nossa maturidade espiritual. Por isso que a gente está aqui. Para quê? Para viver uma vida alinhada com a nossa nova natureza. E como é que eu faço isso? Fortalecendo a minha identidade e crucificando a carne. Este é o processo que me leva a andar no Espírito, que é exteriorizar a pessoa que eu sou interiormente. Está claro, querido? Então, nessa quinta aula, nós fechamos os fundamentos, as doutrinas, as bases. Tudo aquilo que você aprendeu até hoje são fundamentos, são bases. Então, nós falamos quem é você, o poder transformador do segundo Adão, enxergue-se como você é, virando a página da sua existência, os 3 tipos de homem e o Espírito Santo. Agora que eu tenho o fundamento, você vai ver como você tem mais facilidade de transformar o teu comportamento. As próximas 3 aulas a gente vai falar de fé. Porque tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você aprendeu, agora você precisa colocar em prática através da fé. De que você é aquilo que a Bíblia diz que você é, de que você é aquilo que Deus diz que você é. E a próxima aula a gente vai falar do poder da fé. A outra aula a gente vai falar que nós não podemos viver além daquilo que nós acreditamos. E na última aula sobre fé, nós vamos falar sobre as instruções de Deus para andarmos por fé. Tudo bem, queridos? Está claro para vocês os 3 tipos de homens que existem? Natural, que não tem nada a ver com você, e aí nós estamos oscilando, certo? Tem dia que eu estou mais espiritual, tem dias que eu estou mais carnal. Para você ficar triste? Não. Você já sabe o que você tem que fazer agora, depende só de você. A tua natureza já foi transformada. Eu não vou perguntar se tem alguma dúvida, porque vocês nunca têm, né? Então eu quero entender que vocês sempre entenderam tudo ou não entenderam nada. Vamos orar para Deus, para que o Espírito da verdade nos ajude a ser guiado em toda a verdade.